A função aldeído é uma função que irá apresentar como grupo funcional a carbonila ligada a, no mínimo, um hidrogênio, certo? Mas sempre com essa estrutura aqui. Desse grupo funcional recebe o nome de aldoxila, metanoíla ou formila. E em um aldeído, ele sempre virá na extremidade da cadeia, ou na extremidade direita ou na extremidade esquerda. Nas moléculas de um aldeído, se nós analisarmos, então, apresenta oxigênio, mas esse oxigênio não está na forma de hidroxila. Então, isso faz com que a molécula seja polar, mas o tipo de ligação intermolecular entre eles é de dipolo-dipolo. Novamente, por que eu falei entre eles? Porque os aldeídos com a água formam as pontes de hidrogênio. Então, isso faz com que sejam compostos solúveis em meio aquoso. Mas o que nós vamos ver aqui? Que conforme eu aumento a cadeia carbônica, eu estou diminuindo a solubilidade de um aldeído em meio aquoso, certo? Nós vamos agora fazer um comparativo entre a função aldeído e a função cetona, já que ambas as funções apresentam o grupo carbonila. Então, primeiramente, nós vamos tirar a fórmula molecular dos dois. Então, esse daqui é o C3H6O e esse aqui também é o C3H6O, certo? Então, como nós vimos antes, num outro vídeo, então, se compostos apresentam a mesma fórmula molecular, significa que eles são isômeros, certo? Agora, vamos fazer um comparativo entre a função aldeído e a função cetona. No aldeído, se você reparar, então aqui ele é ligado ao hidrogênio. O hidrogênio, no quesito de empurrar elétrons ou tirar elétrons de um grupo, ele não faz nada. Ou seja, ele nem empurra elétrons para a carbonila e nem tira elétrons da carbonila. Mas na cetona, se vocês verificarem, ela não é ligada a nenhum hidrogênio. E qualquer grupo carbônico, pronto, esses grupos alquila, por exemplo, esse aqui e esses dois daqui. Os grupos carbônicos, eles são, vamos dizer assim, eles apresentam efeito indutivo positivo. Quer dizer o quê? Eles empurram os elétrons deles. Então, esse aqui está empurrando o elétron para a carbonila e esse está empurrando o elétron para a carbonila. Então, são dois carbonos empurrando elétrons diretamente para a carbonila. Então, essa carbonila, ela fica com uma nuvem eletrônica mais densa. Então, quanto mais densa uma nuvem eletrônica, mais polar é o composto. Nesse caso aqui, são dois carbonos também empurrando para a carbonila. Só que o que acontece? O efeito desse aqui, ele não empurra direto para a carbonila. Ele empurra para esse carbono, que vai empurrar para esse. Então, o efeito desse daqui, quando chega na carbonila, ele é um efeito minimizado, o que não acontece em uma cetona, que os dois carbonos estão ligados diretamente à carbonila. Então, significa fazer o quê? Em termos comparativos. Os efeitos dos dois vão direto na carbonila. O efeito de um vai na carbonila e o efeito desse aqui é minimizado, ou seja, ele vai passar por esse carbono para depois chegar aqui. Então, e eles estão empurrando elétrons. Então, aonde é que a carbonila recebe mais elétrons? Ou seja, mais elétrons são empurrados para ela? Numa cetona. Então, as cetonas são mais polares do que os aldeídos. Em outras palavras, se as cetonas são mais polares
que os aldeídos, significa dizer que elas são mais solúveis em meio aquoso em relação aos aldeídos e também elas apresentam maior ebulição em relação a um aldeído. Então, quando eu comparo as duas funções que são isômeras, seja função aldeído e função cetona, então o aldeído ele é menos solúvel e ele apresenta menor ponto de ebulição em relação a uma cetona. Olha, a nomenclatura dos aldeídos, ela é feita da seguinte forma: há uma forma usual e uma forma oficial. A oficial, a gente já sabe que ela segue regras, então ela é feita através de um prefixo, que indica o número de carbonos, de um infixo, que é o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, e de um sufixo, que indica a função, nesse caso, função aldeído, é o sufixo -al. Ou então a nomenclatura usual. Quando eu coloco nomenclatura, nome usual, é um nome que aparece numa listinha, certo? Então, por exemplo, 1 carbono fórmico, 2 carbonos acético. Então, são nomes que vocês não precisam memorizar, não, certo? Então, vamos à primeira nomenclatura. Então, sempre a primeira será a nomenclatura oficial e as últimas duas a usual, porque ou eu escrevo o nome aldeído na frente ou eu escrevo atrás. Vamos analisar o primeiro. Esse primeiro aqui, ele apresenta um carbono só. Então, prefixo de 1, met. Só tenho ligações simples. An, ser um aldeído, o sufixo é -al. Então, nome metanal. Na nomenclatura usual, aí eu vou numa listinha à parte. Aqui, utilizando a listinha, nós vamos ver, ó, um grupo funcional, um carbono. Aí tem aqui, ó, olha, esses nomes aqui de cima são os nomes usuais quando se tem um grupo funcional. Então, um carbono fórmico. Aí eu venho para cá, olha, como é que vai ficar de acordo com o primeiro? Fica aldeído fórmico, ou então eu vou utilizar o nome, tiro o sufixo final, que é ico, e acrescento aldeído. Então fica, ó, forme, então fica forme. Eu coloco aldeído, então o nome fica formaldeído. Esse composto também, ele é comercialmente chamado de formol. Então, formol será uma solução aquosa de metanal. Essa solução aquosa, mais ou menos numa porcentagem de 37% a 40% de metanal. Então, nós chamamos essa mistura de formol. E ela é usada para quê? Para conservação de cadáveres, certo? Esse segundo aqui, quantos carbonos eu vou apresentar? 2. O 2 é et. Et, ligação simples, an, e o sufixo -al, etanal. Então, um grupo funcional com 2 carbonos, acético. Então, ficará de que forma? Aldeído acético ou acetaldeído. Nesse de cima agora, então, são quantos carbonos? São 3. O 3 é prop. Só que vem uma dupla, então eu não boto o an aqui, eu vou botar o em. E o sufixo -al. Então, o nome desse composto, nome oficial, propenal. Aqui, na minha folhinha, ele ficou aqui à parte, ó, acrílico. Ele não tem 2 grupos funcionais, não, ele está à parte. Ele tem um grupo funcional só, com uma dupla, acrílico. Então, o nome desse composto é aldeído acrílico, acrilaldeído, se eu fizer aquele negócio de tirar o ico e acrescentar aldeído, e comercialmente ele é chamado de acroleína. E esse de baixo, ele apresenta 2 átomos de carbono, mas os 2 são grupos funcionais. Então, ao invés de eu utilizar -al, eu uso -di-al. Então, fica
et, an, que é a ligação deles, e dial, a vogal de ligação O, então etanodial. Quando eu venho para o meu grupo aqui, ó, para a minha folhinha, então eu vejo 2 grupos funcionais com 2 carbonos. Cuidado, com um só é acético, que está aqui, ó, com um só é acético. Com 2 será oxálico. Então, o nome fica aldeído oxálico, oxaldeído, e também ele é comercialmente chamado de glioxal. Aqui, então, aqui eu indiquei o que eu falei sobre o formol, do que ele é formado de 37 a 40% de metanal, e essa listinha aqui, ela será usada agora para outras funções orgânicas, certo?